lá. Mas retomamos a partir do verso 13. João capítulo 9, do verso 13 ao verso 41. Nós vamos fazer a leitura, ou melhor, eu vou ler, peço que você acompanhe comigo. O evangelista João nos narra assim: Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto diziam seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessar ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vo-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fora Deus, nada poderia ter feito. Mas retrucaram: tu és nascido em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ver o Senhor, Pai. Nós queremos nessa noite perceber
o nosso Redentor. Queremos que a Tua luz resplandeça sobre nós, Senhor. Nós sabemos as trevas em que anda o nosso mundo. Sabemos as trevas que há ainda no nosso coração. Mesmo nós que já confessamos a Cristo, mesmo nós que já cremos no Senhor, ainda há mal em nós. E nós não queremos, Pai, andar como estes inquiridores e não contemplar o Senhor. Queremos um coração sincero, que vê e crê. Queremos confessá-lo, Senhor, perante os homens. Queremos andar em comunhão, em intimidade contigo, Pai. Oramos, Deus, para que nesta noite o Senhor nos conduza na Tua palavra. O Senhor nos descortine o coração. Quão enganoso é o nosso coração. Quão cegos podemos andar, Pai. Mas nós oramos porque cremos que é o Senhor que pode fazer cair as escamas dos nossos olhos. É o Senhor que pode nos revelar o Filho. O Senhor pode, Deus, nesta noite nos fazer contemplar Jesus. E nós queremos professar que cremos. Nós queremos nos prostrar e adorá-lo. Oramos assim, clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, me deixem contar um breve relato a vocês sobre a história de um homem chamado William Ramsay. Esse é um historiador importante, ou melhor, é um homem da literatura. William Ramsay é um dos mais importantes estudiosos dos escritos romanos. Ele é um perito na literatura romana. No seu tempo, alguns séculos atrás, não há estudioso tão equiparado a ele. E esse é um homem que por diversas vezes se viu na tentativa de evangelização. Você deve imaginar que por várias vezes, vivendo num contexto cristão na Inglaterra, William Ramsay tenha sido constrangido a crer em Cristo, tenha ouvido do Evangelho. Um perito em literatura, com certeza, deve ter em algum momento sido confrontado com um texto de literatura, muito dela em período romano, tal como ele era um especialista. A história narra que William Ramsay decidiu se dedicar ao estudo da Escritura. Ele escolheu especificamente o Evangelho de Lucas, porque Lucas, como um historiador, como alguém cuidadoso e detalhista, cita diversos lugares, referências, datas, ocasiões, e algumas dessas trazem uma aparente contradição com os outros evangelhos. Ramsay, já com pouca paciência, penso eu, decidiu se dedicar a 2 anos de estudo. Partiu para a Ásia e para o Oriente, para estudar as fontes do Evangelho de Lucas e finalmente calar todos aqueles que desejavam evangelizá-lo. Esse homem partiu para uma investigação. O alvo da investigação era provar que, de fato, não há nada de mais nesse Cristo e não há confiabilidade neste texto. Ao final de 2 anos de estudos, a narrativa de William Ramsay é dizer: historiadores dificilmente são bons autores. Ele diz que historiadores nem sempre são os melhores escritores, mas ele diz: posso dizer que Lucas é o de primeira categoria. Ao final dos 2 anos de afinco e estudos, William Ramsay é convertido ao Evangelho, encontrando precisão na fala de Lucas, tornando o Evangelho de Lucas, na verdade, referência que passou a corrigir alguns outros escritos romanos antigos. Uma investigação que levou aquele homem a crer. E, meus irmãos, é curiosa essa cena. Quantos de nós já investigaram ou precisavam investigar a Cristo? Investigar o Evangelho.
procurar a fundo entender as razões deste texto, procurar, de fato, tirar as suas próprias conclusões através de uma boa pesquisa sobre se de fato existe alguma verdade e alguma realidade nisso que o texto se propõe a ensinar. Você, nessa noite, meu irmão, precisa investigar as Escrituras. Você precisa pôr os fatos em sequência e tirar uma conclusão sobre quem é este tal de Cristo. Que é este milagre que aparentemente foi feito. A nossa tarefa nessa noite é, espero eu, chegar às conclusões de William Ramsay. De fato, o que se alega é verdade. Mas, meu irmão, o texto vai nos mostrar que este não é o único caminho. Alguns hão de crer, mas nem todos os que investigam hão de encontrar as respostas que desejam. Quero pensar sobre isso nessa noite. Quero investigar contigo o milagre do Senhor Jesus. Um cego foi curado, um homem cego de nascença. Quem fez isso? Como fez isso? Por que fez isso? Nós queremos investigar um milagre nessa noite. Pegue a sua lupa, põe a sua boina de Sherlock Holmes. Nós vamos entrar no texto e perceber como outras pessoas neste texto também estão tentando descobrir o que aconteceu. Espero que nós cheguemos a uma boa conclusão ao final dessa noite, porque nós vamos pensar em 4 pontos, 4 grandes critérios, fruto dessa investigação. O primeiro desses pontos fica claro para nós a partir do verso 13, quando os fariseus vão chamar aquele homem para perguntar, para questionar, começando essa investigação. E a primeira evidência dessa investigação é que há incredulidade. A investigação traz à tona o coração desses homens quando eles se voltam para o cego e eles, tendo em vista um milagre tão assustador, tão maravilhoso, a primeira tônica destes homens, diz o verso 14, é que era sábado, o dia em que Jesus fez essas coisas. A grande preocupação deles é que era sábado. Ah, meu irmão, eles não eram tão brasileiros quanto nós, eles não entendiam que cavalo dado não se olha os dentes, sabe? Ah, Jesus me curou. Ah, que bom, mas foi no sábado, né? E não pode trabalhar no sábado. Os fariseus estão fazendo o que fazem muito bem. A intenção deles, quando se põem a tentar entender Jesus, não é descobrir a natureza do Senhor, não é investigar se de fato Ele é o Cristo, mas é procurar as suas próprias razões na pessoa de Cristo. Eles se põem a questionar o fariseu porque a grande preocupação é que Jesus tomou o lodo que fez com cuspe no chão, com saliva, e passou aos olhos daqueles homens. E a tradição oral dos fariseus, a prática comum e não ordenada na Escritura que tinham os religiosos, é que no dia de sábado é proibido fazer tijolos, e tijolos se fazem com barro, e barro é feito com água e terra, e Jesus pecou porque fez lodo ao passar nos olhos deste homem no sábado. Parece loucura, não parece? A sensação que a gente tem é de insanidade. Que a preocupação destes homens seja o pequeno mosquito, quando já passou o grande camelo pela peneira. Veja como os olhos dos fariseus estão questionando aquele homem e vão lhe perguntar: como você passou a ver? Eles querem ouvir da boca do cego que foi curado, que agora então o Senhor Jesus é um pecador porque fez lodo no dia proibido. A resposta do cego é muito simples. Ele diz: aplicou o lodo nos meus olhos, lavei-me e agora estou vendo. Milagres são assim. Eles são extraordinários. Eles vão além do que é comum e palpável, por isso se chamam milagres. Eles irrompem a vida comum, eles irrompem a continuidade dos fatos como naturalmente seriam. Lodo não cura cegueira, e por isso é a ação de Jesus que traz à tona os olhos deste homem a ver. A fala deste homem é muito simples, e agora a resposta dos fariseus é: não disse? Esse homem
não é de Deus, porque não guarda o sábado. Meu irmão, é de arrancar os cabelos ler esse texto, porque um cego foi curado, mas o amor à lei, o legalismo presente no coração dos religiosos, lhes impede de ver o Cristo operando milagres, porque eles estão apegados a uma lei criada por eles mesmos. O Senhor Jesus não está praticando mal à guarda do dia do Senhor. O próprio Senhor Jesus nos ensina que Ele é o Senhor do sábado e que é lícito nos dias de descanso, no domingo cristão, fazer o bem. No Evangelho de Mateus é bem claro o Senhor Jesus dizendo: aos sábados é lícito fazer o bem. E o Senhor Jesus faz bem este homem, mas a investigação dos fariseus não fica satisfeita, porque não entra no critério próprio deles. Jesus fez algo maravilhoso, mas não fez do jeito que eles queriam e aprovavam. Mas dentre os religiosos, dentre os fariseus, parece ter um grupo ainda com uma mínima sensatez, que olham e dizem: tudo bem, foi no sábado, mas vocês perceberam que um cego foi curado? E homens pecadores não podem fazer tamanhos sinais. Como um miserável pecador poderia operar algo de tão grande poder e maravilha? Tem que ter algo diferente neste homem. Este que operou esse sinal precisa ter alguma distinção. E o texto nos conta que houve dissensão entre eles. Houve um racha na conclusão de quem é este tal de Jesus. E chamam o cego agora pela segunda vez. Guarde isso. E lhe perguntam: que dizes tu a respeito deste homem? E o cego responde: ele é profeta. O cego tem alguma dimensão de que Jesus não pode ser uma pessoa qualquer. De que uma pessoa comum que passasse por ali não faria aquilo que Jesus fez. Este cego é ainda limitado na sua conclusão. Este homem ainda não tem um claro entendimento sobre quem é Jesus. Mas ele fala: é um profeta. Pessoas comuns não operam milagres dessas formas. Talvez a sua referência seja Elias, Eliseu. Talvez ele se lembre dos homens de Deus no passado operando milagres semelhantes, como a viúva de Naim tendo o milagre à sua porta. Meu irmão, os fariseus não estão nem um pouco satisfeitos. Veja como a investigação deles começa a nos mostrar que, na verdade, eles não estão interessados nos fatos em si, mas eles estão indo procurar algo e eles já sabem o que eles querem encontrar. Eles não estão procurando Jesus para tentar entender quem Ele é, o que Ele faz, por que Ele faz, mas eles partem já com o seu fundamento, com o seu pressuposto. Nós temos a nossa própria lei do sábado, e esse homem transgrediu a nossa lei, portanto ele é pecador. O que eles querem não é conhecer Jesus, mas simplesmente provar que Jesus é o pecador que eles diziam ser. A grande dificuldade de um investigador é essa, meu irmão. A grande crise de um historiador é essa. Você vai investigar os fatos e você já vai com um pressuposto. Ai, pastor, pressuposto, o que é isso? Deixa eu te dar um bom exemplo, que na minha cabeça parece bom. Vejamos se é. Você tem 2 ou 3 filhos, e de repente você ouve um barulho grande e estupefato de um vaso de vidro se quebrando na sala. E o caçula passa correndo pelo corredor para o fundo da casa. Que conclusão você tirou? Certeza que foi o Marquinho, eu mandei ele não chutar aquela bola. O Marquinho estava jogando videogame, mas você tem um pressuposto. O vento soprou, chacoalhou a cortina que balançou o vaso, e o gato que se assustou empurrou o vaso e caiu e quebrou. Mas na dúvida de quem quebrou o vaso, os 3 vão apanhar, porque você tem certeza que um deles quebrou o vaso. É a sua verdade e não é o fato em si. Nós entramos nos nossos dilemas. Nós queremos tirar conclusões sobre a vida fundamentados na nossa verdade.
Eu penso que é assim, portanto, eu vou julgar as coisas com o que eu acho que é. Se eu acho que Deus nunca permitiria uma doença na minha vida, então eu preciso atribuir isso a Satanás. É o cão que está fazendo isso. Não, meu irmão, quem fez isso foi o teu sedentarismo. Mas você vai investigar o mundo com os seus fundamentos. Eu tenho certeza que o problema do meu casamento é essa loira miserável aqui, ó. Essa mulher fica dando trabalho lá em casa. Eu tenho certeza que é ela que causa as grandes discussões, porque eu sei que eu estou certo. Eu vou investigar os fatos baseado no que eu penso ser certo. Eu não estou disposto a ver as coisas como elas são. E meu irmão, quão pior se torna isso quando nós estamos falando de fariseus que estão tocando a vida religiosa. E nós queremos interpretar Jesus. E nós queremos entender Deus com base no que nós pensamos. E nós queremos que Jesus entre na nossa caixinha. E você vai errar redondamente, porque Ele é o que é e faz o que faz livremente. Ele não está sujeito à sua opinião. Pastor, mas eu penso que não é pecado. Mas o Senhor Jesus disse que é. Na minha interpretação eu não errei dessa forma, mas na interpretação da lei de Moisés, o mandamento diz: não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Mas eu não disse falso testemunho, eu só vi a mentira sendo contada e fiquei quieto. Jesus não está sujeito às nossas interpretações, Ele é o que é, e se você quer se ver perante Cristo, você precisa deixar os seus pressupostos, seus fundamentos, as suas lentes sujas de lado, para ver as coisas como de fato são. Não é ruim quando todo mundo está percebendo algo, menos você? Já percebeu isso? Quando todo mundo está entendendo o que está acontecendo, menos você? Será que o problema não é porque você está apegado demais aos seus próprios princípios, para se despir das suas razões e ver o que o Senhor Jesus está de fato fazendo? Lamentavelmente, a primeira evidência da nossa investigação é a incredulidade desses homens. No melhor dos casos, a dúvida daquele outro grupo que diz: olha, pecadores não agem assim. Como tira a prova? Ora, vamos investigar um pouco mais. Chamam a testemunha de novo. Não acreditaram os judeus que fora cego e agora via? Então a sugestão, a ideia foi: chamem os seus pais. Quem sabe haja algum tipo de complô, algo mirabolante aqui para provar que este homem era cego, e talvez ele nunca tenha sido. O segundo grande ensino deste texto nos mostra não só pessoas que são incrédulas, mas pessoas que temem aos homens. Os pais deste cego agora se apresentam. Se ponha na pele deles, meu irmão. Imagine ter um filho que desde o nascimento não pode ver. Os fariseus vão interrogar eles dizendo: esse é o filho de vocês que vocês diziam ser cego desde o nascimento, como ele vê agora? A resposta desses homens, desse casal, é bem curiosa. A resposta desses pais é bem curiosa. Eles dizem: nosso filho, ele é. É cego de nascimento? Ele é. Como isso aconteceu? Eu não sei. E é uma resposta, meu irmão, de uma boca bem dura, dizendo: ele já tem idade, perguntem para ele. Ele já é grandinho demais para responder por si mesmo, perguntem a ele. Mas depois em casa eu tenho certeza que essa mãe dizia: você pode ter a idade que você quiser, mas eu ainda sou sua mãe. Aqui perguntem para ele, né? Porque esses pais estão com medo. Agora o texto nos conta dizendo que a resposta deles e a fala assim afugentada deles, esquiva, é porque eles temiam os religiosos. Eles temiam os fariseus. Havia já dentre os fariseus uma decisão de que se alguém confessasse que este tal de Jesus é o Cristo, é o Messias,
quem afirmasse que este Nazareno é o Messias, seria excluído da sinagoga. Seria alguém posto para fora da comunhão do povo de Yahvé. Eles estão com medo da aprovação ou desaprovação dos religiosos. Eles viram o que aconteceu. Eles sabem que o filho era cego e agora vê. Qual pai não saltaria de alegria ao ver uma cena dessa? Qual pai não anunciaria aos quatro ventos o que este homem chamado Jesus fez ao meu filho? Irmãos, a gente faz propaganda de pediatra, porque recomendou o remédio certo. Que diríamos nós? Mas eles estão com medo, porque eles não querem ser excluídos da sinagoga dos famigerados fariseus. O apego deles, o apreço deles pelos imponentes religiosos é muito maior do que o apego e apreço pelo Jesus que fez tamanho milagre na vida de seu filho. É certo que haveria sim uma perseguição, haveria aqui uma espécie de excomunhão. Os historiadores nos contam que, posterior a essa época, o primeiro século, já no tempo em que os apóstolos estão escrevendo, anos 60, 70 em diante, já há concílios reunidos, grandes grupos de líderes judaicos, definindo agora penas para aqueles que passassem a seguir Jesus. Havia, inclusive, posterior a esse texto, uma série de confissões que alguém deveria fazer, e numa dessas confissões deveria afirmar que Jesus é um grande herege, para que os crentes secretos fossem encontrados na sinagoga. Essas pessoas estão com medo, e eles preferem se omitir a respeito de Jesus, do que confessar que, de fato, algo que um homem comum não pode fazer aconteceu com o nosso filho. Qual é o problema disso, meu irmão? O problema é bastante simples. Se vocês me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas se vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante de meu Pai que está nos céus. A fala de Jesus é simples, não é? O Senhor Jesus não fala em nenhum momento que confessá-lo não trará problemas. Pelo contrário. Ele diz: haverá dissensão, haverá separação entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, por causa da confissão do meu nome. O Senhor Jesus ensina aos crentes dizendo: vocês são bem-aventurados, vocês são felicíssimos quando vos perseguirem por causa do meu nome, e vos injuriando disserem todo mal contra vós. Se alegrem, porque grande é o galardão de vocês quando isso acontecer. É o sermão da montanha. O Senhor Jesus nunca disse que seria algo simples afirmar que Ele é o Cristo e confessá-lo publicamente. Mas nós sabemos que a verdadeira salvação vem pelo crer no coração e confessar com a boca. E estes contemplaram o Messias. Eles viram o Cristo operar um milagre assustador na vida de seu próprio filho. E ainda assim, tiveram maior medo dos homens do que de Cristo. O Senhor Jesus nos chama e diz: não temam aqueles que podem lhe tirar a vida. Tema aquele que pode lançar no inferno tanto o teu corpo quanto a tua alma. Meu irmão, nesta investigação, o que nós percebemos na vida dos pais deste cego é algo que nós não devemos seguir. Essa negligência, esse temor, essa incredulidade sobre os atos de Cristo não pode se nomear na vida dos crentes. E talvez nós andemos com a mesma preocupação, com o mesmo medo de o que pensarão de mim ao saber que eu sou contra o aborto.
Como vão me tratar na minha empresa se um dia eu disser que Deus criou homem e mulher e não há nada além disso? E os gêneros são 2. Helicóptero de combate não é um gênero. Cachorro não é um gênero. Os gêneros não são fluidos. Será que derruba a transmissão do YouTube? Quanta coragem há em você. Quanta firmeza há em você para perceber quem Jesus é e o que Ele fez, e com base na sua investigação da obra dele dizer, eu vou crer nele. Os cristãos do primeiro século se consideraram felizes. O texto de Atos conta que quando eles foram perseguidos por causa de Cristo, eles se alegraram, porque eles diziam, nós somos dignos de ser considerados semelhantes a Ele, e agora nós somos perseguidos. O apóstolo Paulo diz, todo aquele que quer viver piedosamente com Cristo, padecerá perseguições. Não são poucos hoje, irmãos que estão perdendo seus lares, seus matrimônios, irmãos que estão perdendo seus empregos e seus negócios, que estão sendo expulsos de suas comunidades que se chamam evangélicas, porque afirmam o nome de Cristo com fidelidade. Talvez nós pudéssemos falar sobre o Oriente Médio, mas as seitas que há entre a nossa vida brasileira excluem seus membros quando eles confessam a Cristo com firmeza. Talvez você, meu irmão, vá perder amigos. Você vai perder amigos. Jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. Por quem vocês querem ser aceitos? Quem vocês querem que recebam bem vocês? Que te abracem e te digam, esse é um dos nós. Os teus colegas de boca suja, que você nega a Cristo e suporta todo aquele caminhão de pecado enquanto convive com eles? Ou o Senhor Jesus? Você quer ser bem identificado com as colegas da tua escola, porque você joga vôlei de short curto? Ou você prefere ser reconhecida como alguém que anda com Jesus? Esses são os teus dilemas. Você vai ser fiel a algum outro ensino, porque você tem medo de ser excluído, ou você prefere ser excluído pelos ímpios e pecadores, para poder ser aceito pelo Senhor Jesus? De quem você busca a aprovação? Marido, esposa, de quem você busca a aprovação? Nós buscamos tanta aprovação humana e nos esquecemos que importa agradar a uma pessoa só, ao nosso Deus. Só importa agradar a Cristo. Meus irmãos, que sejamos maltratados, que sejamos excluídos, que sejamos perseguidos e ridicularizados, que nós tenhamos costas largas para aguentar os deboches sobre nós, mas que sejamos fiéis a Cristo, quando nos perguntarem, o que você viu esse homem fazer? Quando te perguntarem, o que você viu esse tal de Jesus fazer? O que é que ele fez na sua vida? Que você não se acovarde, que você seja uma fiel testemunha e fale com verdadeiro amor e coragem sobre Cristo. Meu irmão, nós vemos incredulidade na vida dos fariseus, vemos medo na vida dos pais deste jovem, e quando nós investigamos um pouquinho mais, nós vemos uma fé sincera na vida deste homem que foi alvo de um milagre. Olhe como agora o verso 24 nos conta que chamaram mais uma vez aquele homem e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Esse dá glória a Deus aqui, meu irmão, não é assim glória a Deus, parece nosso contexto, né? Amém, igreja, amém, glória a Deus, glória a Deus. Esse dá glória a Deus, meu irmão, é uma inquisição dizendo, perante o Senhor nosso Deus, confesse que o homem que te fez esse milagre é um pecador. Eles estão agora encurralando o homem que foi alvo desse milagre. Eles estão de fato o pondo contra a parede. A resposta dele me remete ao Alto da Compadecida.
Só sei que foi assim, não é? Só sei que foi assim. Ele diz: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Este é um homem que não se constrange, que não se omite e que com firmeza diz: é isso que me ocorreu. É isso que Jesus me fez. Ele pegou um mentiroso e agora eu falo a verdade. Eu era careca, não, isso ainda continuamos, né? É isso que Jesus me fez. A fala deles é: tá, mas como ele te fez isso? Como é que ele lhe abriu os olhos? E o cego olha aí, e o cego agora vê, né? Ele se volta para aqueles homens e fala: brincadeira, né? Vocês querem que eu conte de novo? Eu acabei de falar para vocês mais de uma vez, vocês chamaram os meus pais e vocês ainda não entenderam. Vocês querem que eu conte de novo? Já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? E o cego dá uma boa alfinetada neles dizendo: vocês querem também ser discípulos dele, por isso que vocês querem ouvir de novo a maravilha que ele fez comigo? Isso afronta o ego dos religiosos. Isso é acusador. A consciência deles grita, porque eles sabem que existe algo diferente em Jesus. Eles injuriam esse homem, eles repreendem esse homem, e eles dizem em um tom de chacota: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, nós somos entendidos das coisas de Deus, você que fica sendo levado por esses charlatões que fazem milagres por aí. É um tom acusatório. A resposta desse homem, meu irmão, é bem simples. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem dificuldade de evangelizar? Você tem dificuldade de ficar explicando quem é Jesus, como ele faz, e a predestinação dos santos? Regra 1 de evangelização: você não tem que explicar predestinação na porta do ônibus. Regra 1. Você tem que falar sobre pecado e redenção. Predestinação é a página 45. O que esse homem vai fazer é o melhor modelo de evangelismo. Ele vai contar o que lhe aconteceu. Você poderia contar para alguém como era a sua vida e como Jesus entrou nela e quais as mudanças que sucederam por meio de Jesus? Isso é evangelização pessoal. Isso é testemunhar de Jesus. Olha a fala desse homem. Ele se volta dizendo: olha, é de se estranhar que vocês não saibam de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Ele diz: todo mundo aqui sabe que esse homem é o Nazareno. Todos sabem quem é Jesus. É de se estranhar que só vocês não saibam. Mas tudo bem, vamos lá. Ele me abriu os olhos. Quais são as conclusões de um homem que não tem conhecimento da lei de Moisés, que não é um estudioso, fariseu ou escriba, que é alguém comum, sincero, que foi alcançado por Cristo? A fala dele é: sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. A resposta do homem é como se dissesse: olha, perdoe a minha ignorância, não sou um estudioso da lei de Moisés como vocês, não entendo de todos os desdobramentos da lei, mas uma coisa eu sei: Deus não atende pecadores. Deus atende aqueles a quem Ele ama, Deus atende seus filhos, Deus atende aqueles que o agradam por meio da obediência e da fidelidade. É isso que eu sei. E a conclusão deste homem é: desde que há mundo, não é comum de se ver cegos de nascença serem curados. Olha que caboclo bom de lógica, não é? Deus não atende pecadores. Cegos não são curados comumente. Mas eu, que sou cego, fui curado por este homem. Logo, este homem não é um pecador. Meu irmão, virou silogismo lógico. Olha que bonito. Mas é só um homem contando o que Jesus lhe fez. Ele está narrando e dizendo: se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer o que ele fez. Isso eu sei. Só sei que foi assim. Aqueles homens, não tendo resposta, eles vão ser maldosos.
A resposta deles ao cego é dizer: você é nascido em pecado. O que eles estão dizendo com isso é: você é cego porque você é pecador, a sua cegueira é por causa do seu pecado. Eles estão acusando falsamente aquele homem de ter uma deficiência física por causa do seu próprio pecado. É mentira. Eles não têm o que responder a Jesus. E o que eles fazem com ele? O expulsam. Este homem deveria ser posto em todos os púlpitos de todas as sinagogas para contar o milagre que lhe foi feito. Mas ele é expulso, porque os fariseus querem ficar com a sua lei e a sua verdade e não querem que Cristo seja conhecido e glorificado. Meu irmão, o que há de se admirar e o que nós devemos nos voltar para ver neste homem é algo simples. Essa é uma fé imatura. Este é um recém-nascido no Evangelho. Ele acabou de conhecer algo maravilhoso. Deixa eu te contar, esse fariseu, ele não sabe não o que é predestinação, viu? Ele não fez classe de catecúmenos, esse homem. Esse homem não foi ensinado na lei. Ele não foi discipulado ainda. Ele acabou de descobrir algo fantástico. Mas na sua sinceridade e simplicidade, ele crê. Sabe o que é problema de nós presbiterianos, meu irmão? É que a gente gosta muito de Hermann Ridderbus, de todos os nossos teólogos. Pastor, eu leio Luiz Berkoff. Parabéns. Você entende das profundidades do ensino da Escritura. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. A sua fé é sincera a ponto de contar para os outros o que Jesus fez na tua vida? A sua fé é sincera a ponto de, com ou sem conhecimento teológico, manter um testemunho firme de: se quiserem me expulsem, mas eu sei o que eu vi em Jesus? Essa é uma fé que contrapõe completamente a postura dos seus pais. Por mais que este homem não tivesse segurança do que lhe viria agora, talvez ele fosse de fato muito perseguido pela sua própria família. Os pais vão tê-lo como a vergonha da casa. Olha aqui o nosso expulso da sinagoga. Mas esse homem sinceramente creu e com toda a simplicidade do Evangelho confessou que este Cristo é de Deus. Este homem não é pecador como todos nós, ele é de uma natureza diferente. Você tem firmeza para crer? Meu irmão, você não vai manter uma confissão séria e segura no dia em que você concluir a tua pós-graduação no Instituto Reformado de São Paulo. Agora eu tenho teologia sistemática. Agora eu consigo ir no churrasco da família e dizer para o meu tio afrontoso que eu acredito em Jesus. Agora eu tenho teologia sistemática. Vai te adiantar um monte de nada. Porque os homens têm as suas próprias razões e aqueles que não querem ver, não veem. Você não precisa necessariamente disso, ainda que tudo isso seja muito bom. Você precisa de sinceridade para crer e genuinamente confessar a Cristo. A fé desse homem, meu irmão, não pode ser fingida. Uma fé como essa não pode ser manipulada. Ou se tem, ou não se tem. Nós tantas vezes tratamos com desdém os novos convertidos, não é? Nós olhamos alguém que acabou de se converter e dizemos: não, ele está empolgado, ele quer pregar para todo mundo, né? Já ele cai na real. Nós deveríamos cuidar e zelar da verdadeira sinceridade daqueles que encontraram Jesus. E nós que somos já alcançados pelo Evangelho há tempos, deveríamos viver na sinceridade e simplicidade da fé, como é na Escritura. A fé é o simples crer. A fé, meu irmão, é chamada por Jesus de algo que pode ser comparado à simplicidade das crianças. As nossas crianças creem em Cristo, ainda que elas não possam argumentar todas as perguntas do breve catecismo. Isso é só quando tiver lá 11, 12 anos. O Senhor Jesus diz: se vocês não forem como crianças, vocês não podem herdar o reino de Deus.
O Senhor Jesus não diz: enquanto vocês não souberem teologia como os pós-graduados, não herdareis o reino dos céus. A fé é simples. Você precisa enxergar a simplicidade e o benefício dela na vida cotidiana. E então falar. Fale, meu irmão. E comunique de forma simples e clara quem é Jesus para você. Fale do que Ele fez na sua vida. Conte aos outros de como Ele abriu seus olhos para percebê-lo. É isso que o Senhor nos chama a fazer. Mas há ainda um quarto e último ponto dessa nossa investigação. Se nós vemos toda essa cena e essa inquirição, vemos os incrédulos, vemos os medrosos, vemos agora alguém sincero que mantém a sua fé. Por último, meu irmão, nós podemos encontrar a verdade dos fatos. Ah, que coisa boa! Chegar à mesma conclusão do homem que eu citei na introdução e dizer: olha só, é verdade. Aquele homem foi expulso e Jesus percebeu isso. Óbvio que ele percebeu, ele é Jesus. Jesus viu que esse homem agora tinha sido posto para fora. E Jesus vai abordá-lo. Jesus vai dizer a ele: crês tu no Filho do Homem? A pergunta de Jesus não é algo semelhante a: você acredita que o Filho do Homem existe? Mas é algo propriamente como: você põe a sua confiança no Filho do Homem? Você acredita que Ele de fato é? A inquirição de Jesus tem um tom diferente dos religiosos. A resposta desse homem é: quem é, Senhor, para que eu creia? A resposta daquele cego curado é: quem é o Filho do Homem, para que eu creia nele? Pense, Jesus fez lodo, fez barro, passou nos seus olhos e disse o quê? Vá ao tanque se lavar. Aquele homem vai ao tanque, é curado e em seguida é trazido para interrogatório. Ele não se encontrou com Jesus de novo. Ele não viu a fisionomia de Jesus depois que foi curado. E agora, quando Jesus lhe aborda, parece a princípio mais um curioso, dizendo: mas você acredita mesmo no rapaz que fez isso aí com você? E ele responde: claro que eu acredito, mas quem é ele? A resposta de Jesus é: já o tens visto, é este que fala contigo. Quem te curou com o barro fui eu. O que faz esse homem? A resposta dele é de fato confessar: creio, Senhor. E o texto diz: e o adorou. Ah, que verbo pequeno, que passa um tanto batido perante nós. A reação desse homem ao reconhecer Jesus e constatar que este é o poderoso, que este é o Filho de Deus, a reação deste homem é prostrar-se. Ele se curva com a sua face em terra. Ele se espalha ao chão como alguém que está diante de um soberano. O adorou aqui não é: glória a Deus, Jesus, obrigado. Ele se curva em terra, ele se humilha, porque ele reconhece que este é a luz dos gentios. Este é o Messias de Deus. Todo o Antigo Testamento vem anunciando que a obra do Messias é abrir os olhos aos cegos. Quando João Batista, já preso, manda perguntar a Jesus se deveriam esperar outros, Jesus diz: os cegos veem. O sinal messiânico é este, e aquele homem entende que não é um mero profeta, não é mais um homem de Deus, este é o ungido de Deus. O que se faz quando se contempla um ungido de Deus? Você crê e você se prostra e o adora. Você se humilha aos seus pés e rende a Ele a adoração, a honra e o reconhecimento que lhe são devidos. Agora, Jesus conclui os fatos. Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Há um outro texto na Escritura em que Jesus diz:
Eu vim para salvar ao mundo e não para julgá-lo. E aí parece que tem uma contradição aqui, não é? Agora Jesus está dizendo, eu vim trazer juízo. Mas que juízo é este? Meu irmão, a salvação é simples. Quem crê será salvo. Quem não crê já está julgado. Quando Jesus se revela e este homem crê nele, consequentemente os que não creem já estão julgados. Jesus diz de forma bem curiosa, fazendo um jogo de palavras, o cego creu e os que viam não viram. Eu vim a este mundo para que os que não veem possam me enxergar, mas aqueles que veem não me percebem. Aqueles que tinham a sua visão física em perfeitas condições, não puderam contemplar o Filho de Deus. Não o adoraram e não o conheceram. Há alguns fariseus ao redor de Jesus, enquanto ele fala isso. E eles afrontam Jesus dizendo, acaso nós somos cegos? A resposta de Jesus é, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Jesus está dizendo, era melhor que vocês fossem cegos, porque vocês têm condições de ver, contudo, vocês não percebem que eu sou o Messias. O pecado de vocês é observar os meus atos, mas sem crer. Era melhor que vocês não me vissem, o juízo de Deus seria menor sobre vocês, porque vocês são mais responsáveis, mais conhecedores, e ainda assim não creem. O fim do texto, meu irmão, a evidência dos fatos, é nos encontrarmos com Jesus. A grande bênção e o grande privilégio é nos ver perante aquele que nos abriu os olhos. A minha pergunta para você é, como é que você vive diante de Jesus? Como é que você age ao se encontrar com aquele que operou tamanho milagre na tua vida? Qual é a resposta que você oferece a Jesus como alguém que foi redimido do cativeiro do pecado, do fogo do inferno, da condenação de morte? Como se agradece a alguém assim? Que tipo de vida você tem vivido em resposta ao que Jesus fez a você? Porque nós deveríamos viver não menos do que adoração, não menos do que uma humilhação aos pés de Jesus, dando glória a Ele em todo o tempo, porque Ele fez algo inimaginável conosco. Ele pegou esse monte de podridão que nós somos, e Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor, e Ele nos fez herdeiros da mesma herança que Ele tem. Jesus dividiu a herança dele conosco. Ele vai nos levar para habitar eternamente com Ele. E isso não lhe foi barato. Para que nós recebêssemos estes benefícios, Ele agonizou na cruz pelos nossos pecados. Ele levou sobre Ele cada um dos nossos toscos e grosseiros erros, cada um dos nossos maus intentos, a maldade do nosso coração, o pecado dos nossos olhos, Ele levou sobre si, para que nós agora recebêssemos as bênçãos que Ele merece, e nós tivéssemos a alegria, o perdão e a comunhão com Deus que Ele é digno. Como você agradece a alguém assim? Nós deveríamos, meu irmão, nesse momento, nos esparramar no chão, com a face para a terra, e adorar ao Senhor Jesus. E dizer obrigado, Senhor, porque eu nunca, em nenhuma condição, poderia fazer o que o Senhor fez por mim. Obrigado porque não há alguém mais indigno, e o Senhor me amou, mesmo quando eu o odiei. E o Senhor me alcançou quando eu blasfemava contra o Senhor. E o Senhor pegou alguém podre e fez disso alguém digno. Como você deveria viver perante Jesus? Mas talvez, meu irmão,
o que nós devolvemos em resposta ao que Cristo fez, é um domingo atrasado pensando no resultado do futebol. Entende por que atrasar-se para o culto é um problema? O que nós respondemos a Jesus é dizer: obrigado, Senhor, pelo alimento. Em nome de Jesus, amém, que nunca nos falte. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, amém. Comamos. A nossa breve oração das refeições. O que nós devolvemos a Jesus é a boa intenção de: pastor, vou ver se esse ano eu entro para o coral, que eu estou precisando fazer alguma coisa para agradecer a Jesus por tudo que Ele fez por mim. Nós deveríamos estar humilhados, irmãos. Nós deveríamos estar prostrados em louvor e adoração verdadeira ao que Cristo fez por nós. Você entende quando nós falamos de viver uma vida de adoração a Deus? Viver uma vida para a glória de Deus? Você hoje, meu irmão, vai se levantar desse banco e voltar para sua casa porque Cristo te amou. Você tem um matrimônio, você tem irmãos em Cristo, você tem uma cama para dormir nessa noite, porque Jesus foi misericordioso com você, e você deveria adorá-lo lá. Amanhã você vai pôr as suas mãos no arado de um trabalho difícil, ou não, porque talvez seja feriado facultativo para você. E se for, amanhã você vai acordar um pouco mais tarde, e você vai agradecer a Deus por não acordar debaixo da ira, porque Ele te amou. E toda a sua vida, cada centímetro da tua existência, precisa ser vivido em adoração ao Senhor, porque Ele nos amou, porque nós o contemplamos, porque os nossos olhos o veem. Doce graça de Deus é vivermos humilhados e em adoração ao Senhor. Que Deus te humilhe, meu irmão, essa semana. Que Deus te faça prostrar-se perante Ele. Deixa eu fazer uma confissão. Voltando de férias essa semana, eu cocei a cabeça na quarta-feira, no fim do dia, e falei: ai, Sara, eu não estou pronto. Você faz isso também, não faz, quando você volta de férias? Tem tanta coisa por fazer e eu não sei o que eu faço. Eu não sei fazer isso. Crise existencial pastoral. E eu falei para a Sara assim: eu tenho saudade do seminário. Nunca pensei que eu ia falar isso. Porque aí eu ia na aula, eu fazia meu trabalho, estudava para minha prova, eu tinha minha nota, e era e é isso, e aí, beleza, glória a Deus, e agora tem um monte de coisas que eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí, meu irmão, olha que confissão desgraçada. Eu falei para a Sara assim, às vezes eu queria ter um emprego que só dependesse de mim, que eu pudesse ir lá, fazer o que eu tenho que fazer, entregar meus resultados e ir embora, porque a vida pastoral é difícil. E aí a minha esposa sabiamente me disse assim: é por isso que você não tem, porque Deus te quer prostrado, Deus te quer reconhecendo Ele, Deus te quer reconhecendo Ele, meu irmão. Deus vai esfregar você, até que você se prostre e o adore. Deus vai te pôr em maus bocados, em tempos difíceis, porque lá você vai adorar o Senhor. E se Deus te der bonança em dias de férias na beira da praia, dê glória ao Senhor, porque você é indigno. Viva uma vida de adoração ao Senhor. A pior coisa que pode nos acontecer agora é o que o texto narra sobre os fariseus ao fim. Eles estavam ali, eles viram o milagre, eles viram toda a narrativa que nós acabamos de falar. Eles viram aquele cego reconhecer e adorar a Jesus. E eles ainda permanecem na sua cegueira, dizendo: nós somos da lei de Moisés. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, se na dureza do seu coração você não se prostrar perante o Senhor. Que Deus com graça te alcance e te humilhe, se você ainda se julga religioso e suficiente demais para pôr a cara no chão. Isso é coisa de pentecostal. Que Deus tenha misericórdia de nós, quando altivos nos apegamos às nossas leis humanas e não temos uma fé sincera em Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós sejamos encontrados fiéis perante o Senhor.
Vamos orar, meus irmãos, e desde já nos preparando para a ceia. Pai de amor e de bondade, queremos adorá-lo. Queremos adorá-lo, Senhor, porque reconhecemos o Senhor. Porque um dia o Senhor nos abriu os olhos, Pai. Nós estivemos cegos espiritualmente, Senhor. Estivemos mortos nos nossos pecados. O Senhor fazia coisas maravilhosas ao nosso redor e nós não percebíamos o Senhor por causa da nossa maldade. E o Senhor nos amou, e o Senhor nos alcançou com a tua graça, e o Senhor nos descortinou os olhos. Podemos vê-lo, Senhor, podemos reconhecer a tua obra, podemos olhar a tua palavra e ver os feitos do Senhor desde todos os tempos e agora nas nossas vidas. Podemos reconhecê-lo, Senhor, em cada ato da nossa vida, em cada dia, comum e ordinário como é. Podemos vê-lo lá, Senhor. E nós não queremos ser indiferentes a isso. Nós não queremos nos apegar às nossas razões pecaminosas e interpretar mal o Senhor e não ver o que o Senhor está fazendo. Não queremos, Senhor, nos reduzir a uma religiosidade má e negligenciar os milagres do Senhor. Queremos vê-lo, Senhor. Queremos confessá-lo perante os homens e narrar os seus feitos. Queremos, Pai, ter uma fé sincera. Queremos uma fé genuína, Pai, e simples como é, para dizer quem é o Senhor. Para dizer que o Rei de Israel nos encontrou na nossa vida miserável. E contar que nós fomos amados por um Deus eterno. E narrar a todos que na tua grandeza e poder, o Senhor decidiu se humilhar e se encarnar, e fez isso porque nos amou. Queremos crer e proclamar que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o nosso Redentor, que o Senhor é a luz que brilhou sobre nós, gentios. Nos conduz, Senhor, a esta fé sincera e verdadeira. Não nos deixa permanecer empedrecidos na nossa religiosidade farisaica. Nos livra, Senhor, e nos conduz a uma fé genuína em Cristo. Nos conduz a contemplá-lo. Nos ensina a viver adorando o Senhor em todo tempo. Assim nós oramos, assim nós clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quero convidar o conjunto a se pôr à frente.